Olá, começando mais um programa, um livro, um disco, uma notícia com Pedro Alexandre Sanches, do Farofafá. E Haroldo Cerávulo Cereza, do Ópera Mundi. Opa! Ó, pareceu que ensaiado dessa vez. E aí, Pedro, qual que é o disco? Vamos começar pelo disco hoje. De novo, a gente começou pelo disco da outra vez, mas pode ser. Então vai lá. Então, eu queria falar do Bluesman, que é um disco de um rapper baiano chamado Baco Exu do Blues. Esse disco saiu ano passado, mas voltou a ser notícia agora, por uma coisa muito legal. O Baco ganhou um prêmio. Eu não entendo, você pode me explicar, talvez, o que é o festival Cannes Lions? É um festival de publicidade. Festival de Cannes, tem o Festival de Publicidade de Cannes. Ele ganhou que leão? Ele ganhou o grande prêmio na categoria entretenimento. E ele concorria com Jay-Z e Beyoncé. Uau! O legal disso é que ele tem uma música que se chama Me Desculpa, Jay-Z, deixa eu achar aqui. Uhum. E ele fala assim, a vida tá meio difícil, eu não sei o que fazer, tá tudo confuso como meus sonhos eróticos com a Beyoncé. Me desculpa, Jay-Z, queria ser você. Aí ele o Jay-Z, daí ele ganhou o prêmio que o Jay-Z teria ganhado se ele não ganhasse, né? Porque, será que ele tem chance agora com a Beyoncé? pois é, acho que não, ele é meio gordinho, ele não é um cara padrão. Aham. É difícil de imaginar a Beyoncé com ele, mas falando a sério. Só porque ele é gordinho, não tem nada demais isso, sabia? Não sei, vamos perguntar para a Beyoncé. Ah, bom, achei que você ia perguntar para mim, que eu sou gordinho também. Não. Mas é que assim, bom, eu fui entrevistar ele essa semana para fazer um perfil dele na Carta Capital. Uhum. E é muito engraçado de ouvir. Ele fala, ao mesmo tempo, ele tem duas coisas contraditórias. Ele fala que ele quer ser mundialmente famoso, só que ao mesmo tempo eu pergunto, e aí, você acostumou com a ideia de que você ganhou esse prêmio? Ele fala, não, todo dia eu me belisco. E, bem, mas isso são coisas bobas, ou acho que ele é uma personagem mais interessante do que isso. É um garoto de 20 e poucos anos, 23, se eu não me engano. Ele tem uma frase muito forte, não nas músicas, mas quando ele dá entrevista ele fala isso, que ele tem depressão. E ele diz, não é que eu tenho depressão, toda pessoa negra tem depressão. E aí ele diz que o motivo, isso na nossa entrevista ele falou, o motivo dele ter depressão se chama racismo. Então, assim, na verdade é o seguinte, não é tão glamuroso quanto parece. Ele ganhou empatado esse prêmio, ele ganhou com o Childish Gambino, que tem aquele vídeo This is America, que é um vídeo que também confronta abertamente o racismo, nesse caso lá nos Estados Unidos. E o Baco, ele ganhou por um curta-metragem desse disco, Bluesman, em que é um rapaz negro correndo, segundo ele, para a gente pensar que ele está correndo da polícia. Só que no final do vídeo, o menino aparece chegando atrasado na aula de música. Ele é um músico que está correndo para chegar na aula. Bom, enfim, Baco Exu do Blues quer desafiar o tempo todo nossas ideias sobre racismo. Ele faz isso, o auge disso se chama, uma música chamada, a própria... Bluesman. Acho que mas peraí, deixa eu encontrar. Eu estava vendo a letra, ela é muito bacana mesmo. Quer comentar? Eu vou pegar ela de volta aqui e eu vou comentar. Sim, porque ela pega a ideia do blues, né, como o primeiro gênero musical que rompe com a pobreza, né, em que os músicos negros rompem com a pobreza. Então ele fala que a partir de agora ele vai se apropriar dessa ideia de que o blues é a riqueza e tudo que for música negra ele vai chamar de blues, né? Então, ou seja, tentar fazer essa
construir a história, né, dessa música negra, do rap que ele faz, inclusive, como uma história de sucesso e também de confrontação, né? Ou Sim. seja, coisas que... E fala de coisas que são negras e que foram apropriadas pelos músicos brancos, né? Também. É muito curioso que esse tipo de discurso está ganhando prêmio, né? Não só no Brasil, mas de um modo mundial. Não sei se você viu o vídeo do Childish Gambino, é a mesma coisa. É um vídeo que confronta diretamente o racismo norte-americano. Não sei o que está acontecendo, por que esse discurso está convencendo. Talvez com esse... Eu acho que é porque eles têm, não é esse discurso. Primeiro que ele tem é mais do que um discurso, né? É uma grande reflexão sobre os processos de trocas culturais, né? Sim. Das desigualdades das trocas culturais. E isso eu acho que fica mais evidente no momento que os projetos democráticos, que ao mesmo tempo promovem uma certa igualdade, mas fazem parecer que essas desigualdades não são tão graves, porque elas podem ser superadas, porque um projeto, por exemplo, quando o Obama vira presidente da República presidente dos Estados Unidos, você tem uma redução da desigualdade simbólica, né? Pela primeira vez você tem um negro assumindo o papel de chefe da nação americana, isso tem um impacto simbólico na economia das trocas simbólicas muito forte, mas, por outro lado, você não chega lá, né? O racismo continua, persiste, e quem que substitui o Obama é o oposto do Obama, né? É o Donald Trump. A mesma coisa que acontece aqui, né? Exato. Então, se o caminho desse discurso na política é interrompido, né? Ele acaba encontrando caminhos na igualdade. Agora, o Festival de Cannes é um festival da alta burguesia, né? Se a gente for pensar, é um festival da alta publicidade, das gigantescas empresas. O próprio Baco falou isso, ele falou, quem me premiou foi a sociedade branca, são os brancos que estão me premiando. Ele tem... São os brancos de fato, mas é alta, mais do que os brancos, e daí eu acho que o discurso de classe é muito importante se juntar a isso, é a alta burguesia. Por quê? Para a gente não perder a perspectiva de que você tem uma fração que se incomoda com o rumo que as coisas estão, mesmo na alta burguesia, e que, de alguma forma, domina esses espaços simbólicos. Agora, por que ela está abrindo espaço para isso? Aí o jogo é mais complexo, né? Porque não é só uma questão de interesse, é uma questão de necessidade, de sobrevivência da própria burguesia, né? E no outro lado, do lado negro, está o Baco falando assim, eu sou o preto mais odiado que você vai ver, eu não abaixo a cabeça, não vou te obedecer, ser preto de estimação não, eu prefiro morrer. As letras dele são nesse pique. Você sabe que vou passar para o livro, então, agora. Passe. Eu tinha planejado falar do Filomena Borges, que é um livro do Aloysio Azevedo, mas esse verso faz lembrar de uma outra personagem do Aloysio, muito mais conhecida, que é a Bertoleza, né? E que é a Bertoleza do Curtiço, do romance O Curtiço. Por que te fez lembrar? Por que te fez lembrar? Porque a Bertoleza prefere morrer. Uhum. Esse é o spoiler do livro, né? No final do livro, a Bertoleza se suicida porque ela não aceita ser reescravizada, né? Eu acho essa personagem fantástica. Eu escrevi sobre ela já bastante, no ensaio chama o romance Curtiço Romance Econômico. Se você procurar aí no YouTube, na busca, acha um texto longo. Metade do ensaio é sobre a Bertoleza. E a Bertoleza, ela tem muita consciência do processo de como ela está sendo roubada
ainda no período da escravidão, ela é supostamente uma liberta, que ela teria ganho ela teria comprado, com as economias dela e mais de algumas do companheiro dela, o João Romão, a alforria, mas na verdade o João Romão roubou o dinheiro dela e deu uma carta falsa de alforria para ela. E no final do livro, o João Romão está precisando casar e ele não quer casar com a Bertoleza, ele quer casar com a vizinha, que numa espécie de negociata ali, a filha do Miranda, que é uma outra personagem do romance, também português, o Miranda. Ele vai casar com a filha do Miranda, e para casar com a filha do Miranda, ele precisa se livrar, digamos assim, da Bertoleza. E o caminho que ele escolhe é denunciar a Bertoleza à polícia, como escrava fugitiva, se aproveitando do fato de que ele próprio tinha dado uma carta falsa de alforria para ela. A Bertoleza entende e diz claramente pro João Romão. Eu vou ter que pegar o livro aqui, que eu tinha pego o Filomena, mas aí você puxou. Mas você podia falar dos dois, porque você tinha alguma razão para falar do Filomena. Tinha, vou falar. Só enquanto você procura, não sei o que você está procurando, um comentário. O Baco fala de suicídio o tempo todo, até ficou assustado, assim, ele muito claramente tem isso no horizonte. Tem uma letra que ele fala, não sei se eu tiro a sua roupa ou se eu tiro a minha vida. Uau. E ele tem uma música chamada Suicídio, que é o suicídio dos rappers do Sudeste. Você sabe que num debate que uma vez eu participei na USP sobre o cortiço, uma menina que começou a questionar muito a leitura que eu estava fazendo, mais econômica e da Bertoleza em si, porque esse romance é bastante complicado, assim, porque tradicionalmente se lê ele como um romance racista, cientificista, etc., o que não deixa de ser verdade, mas não é inteiramente verdade, né? Porque um dos motivos que eu acho é que por conta dessa personagem, que é central, mas que os críticos pouca atenção dão a ela. A Bertoleza. E a Bertoleza, quando o João Romão fala que sugere a ela que eles terminem a relação lá de anos, que eles estiveram juntos, construindo o cortiço, o João Romão, ela ouve isso e diz para ele: você está muito enganado, seu João. Se cuida que se casa e me atira à toa. Sou negra, sim, mas tenho sentimentos. Quem me comeu a carne tem de roer-me os ossos. Então há de uma criatura ver entrar ano e sair ano, a puxar pelo corpo todo dia que Deus manda ao mundo, desde pela manhãzinha até pelas tantas da noite, ao depois ser jogada no meio da rua como galinha podre? Não há de ser assim, seu João. Daí, enfim, a coisa evolui, chega uma hora que a polícia chega para prendê-la. E ela, ao perceber isso, ela pega uma peixeira e se suicida. Num debate que a gente teve, uma aluna comentou, eu achei muito pertinente, que ela fala assim: a gente acha o suicídio do Sócrates um ato heróico, por que a gente não acha o da Bertoleza também? Não fui eu que escrevi, foi uma aluna que comentou, uma psicóloga, inclusive, discutindo com outra aluna, né? O debate aí não estava passando por mim já. O suicídio dela seria uma denúncia que ela está fazendo? Eu acho que é uma denúncia eu acho que esse livro, como alegoria, é uma denúncia da Lei Áurea. O livro como um todo, né? O Aloysio, inclusive, lançou ele no dia 13 de maio, 2 anos depois da Lei Áurea, em 1890. Então, ele queria que fosse feita essa leitura, me parece. E então a alforria da Bertoleza é, de alguma medida, a falsa alforria da Lei Áurea, na minha leitura.
falsa alforria do racismo até hoje. Exato, porque na verdade você tem uma reconstrução do racismo pós-Lei Áurea que incorpora a liberdade, né, dos negros, mas é uma liberdade que está o tempo inteiro buscando a reescravização. Tem um historiador que chama Jacob Gorender, que em 1988 ele publicou um livro que chamava Escravidão Reabilitada. E ele destaca que em 1988, o ano da Constituição, né, a Gazeta Mercantil publicou, a Gazeta Mercantil, um jornal para a alta burguesia novamente, né, do Brasil na época, publicou uma notícia explicando que era boato, que havia um boato circulando, nem tinha WhatsApp, mas que a Lei Áurea deixaria de vigorar a partir de 1988. Então ele fala assim, é impressionante que tantos anos depois da abolição, um jornal que trata supostamente com pessoas bem informadas tenha que desmentir um boato desse, né? Então, eu acho que o Aloysio, nesse aspecto no Curtiço, é muito sensível de perceber. Havia muitas críticas à Lei Áurea na época, não era só uma crítica dele. Mas o que é incrível é que ele consegue construir um romance que tem uma personagem principal que é negra, que é essa mulher, que é uma escrava, que é uma escravizada, que luta e que prefere a morte a ser reescravizada, né? Então, de fato, esse tema do suicídio heróico é um tema que atravessa a arte crítica ao racismo, né? Que eu acho, ainda que tenha alguns elementos racistas no Cortiço, que são típicos da época, não há como negar que tem uma certa leitura racial do mundo ali, mas ele é crítico à institucionalização, ele é crítico a esse processo, e ele trata a Bertoleza, como nessa fala, eu acho que ela é muito impressionante, como alguém muito ciente do lugar que ocupa no mundo. O que acontece é que esse mundo vai fechar as portas para ela de uma nova forma a partir da abolição. Uhum. Eu nem falei do outro livro, né? Fala. Só uma menção, o Baco é muito legal, ele é um menino pobre, não pobre, classe média, ele sublinha bastante isso, mas as músicas dele, ele tem uma música chamada Minotauro de Borges, outra chamada Girassóis de Van Gogh, e cita Kerouac, Roberto Piva, é todo ligado na poesia, então ele é um rapper que tá fora daquele domínio comum, o clichê até dos rappers, né? A maior parte das músicas dele são sobre amor e ele tá tomando consciência, ele fala nas entrevistas sobre a masculinidade tóxica, sobre combater o lado tóxico da própria masculinidade dele. É um artista muito interessante em pleno processo de formação. Então, essas coisas caminham juntos, né? Na Bertoleza, uma outra coisa que eu falo nesse artigo, até vou pôr um pouquinho aí para quem quiser depois procurar, depois se quiser discutir, o que eu falo é um pouco também a questão da relação dela com o capitalismo, né? Porque a Bertoleza tem um projeto de capitalista para ela, de ascensão, quer dizer, que está um pouco dentro da lógica capitalista, com uma outra personagem francesa, que é a Gervaise, que aparece aí nesse trecho, Bertoleza de Gervaise. A Gervaise é do Zola, que também é uma mulher pobre que vai tentar construir uma lavanderia em Paris, e que vai dar com os burros na água, vai dar tudo errado na vida dela também.
né? Então, tem uma associação entre as duas, mas de como as mulheres, a Bertoleza e a Gervaise, sofrem um pouco, sofrem muito também da condição de serem mulheres naquele momento machista do século XIX, não, naquele machismo. Vivemos outros, o machismo, como o racismo, evolui, se modifica, mas permanece, né? Uhum. E agora fala da Filomena um pouco. A Filomena, agora a gente falou de coisa. A Filomena é como se a gente tivesse assistido aqui uma novela das 9, até um pouco mais pesada que isso, né? Com essas discussões que a gente teve, séria, questões de fundo. A Filomena é como se fosse a novela das 7 do Aloysio, mas é igualmente política, só que jogando com humor. E tem um casamento, é uma novela de casamento também, entre o Borges, que vai dar o nome, e uma mulher, que é a Filomena, que eles vão passar o livro inteiro vivendo, oscilando entre ter dinheiro e não ter dinheiro, entre viver em lugares pobres, viver no circo, entre os italianos de São Paulo, vão para a Europa, enfim, eles fazem uma série de peripécias pelo mundo até terminarem em Paquetá, o fim da vida. A novela é super controlada, assim, o Luiz é muito bem-humorado, dá para se divertir bastante com essa novela, mas ele toca em questões críticas do casamento, da relação entre homens e mulheres, ciúmes, do poder, porque a Filomena tem uma hora que ela é cortejada pelo imperador Dom Pedro II, e uma relação bem podre também, ali se estabelece. Mas o Aloysio, nessa novela, é um pouco mais... É uma novela mais light, é um romance mais light do que é um Aloysio bem diferente, né? Então, eu acho que são livros bem complementares desse autor, que eu gosto muito, eu estudo ele e tal, e achei que era legal falar desse Arrisco dizer que é bem menos conhecido, né? Eu nunca li. Muito menos conhecido. Não, muito menos conhecido. O Aloysio ficou marcado pelas obras naturalistas, né, que fala. Então, o Mulato, o Coruja, Casa de Pensão e o Cortiço. São as obras mais conhecidas, e o Cortiço muito mais que todas as outras. Que o Aloysio é mais conhecido por essas obras. As obras mais leves e mais bem-humoradas, ele escrevia de várias formas. Ele tinha um domínio muito grande da escrita. Ele é contemporâneo do Machado de Assis, né? Então ele tem um projeto ali paralelo, bastante diferente do Machado, mas no Filomena, por exemplo, tem vários momentos que tem um certo humor que a gente poderia chamar até de machadiano, ou próximo do Machado. Assim. O rap é literatura nos anos... O rap é literatura nos anos 2000? Eu não tenho a menor dúvida, né? Uhum. Também não. O Aloysio provavelmente seria um rapper se ele fosse contemporâneo. Então eu acho que não. Aloysio, eu acho que seria Aloysio mesmo. Seria escritor. Mas ele é um escritor crítico. Então o Aloysio vai influenciar muito o Lima Barreto, vai influenciar bastante Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz. Toda a literatura realista, ela bebe muito no Aloysio, né? Ele tem mais... O regionalismo dos anos 30 é muito naturalista. Depois o romance-reportagem dos anos 70, o Ferrez, então, uma certa linhagem, chegando bem perto do rap agora, né? Uma certa linhagem em que tem uma busca da representação da realidade e uma representação crítica, né, da realidade.
O Baco tem 2 discos. O primeiro se chamava Exu, E-S-U, que na verdade ele quer dizer que Exu é Jesus. O Jesus dele é Exu. E aí, no disco novo, tem uma música que ele fala assim: Jesus, eu espanquei Jesus quando vi ele chorando, gritando, falando que queria ser branco, alisar o cabelo. Então, Jesus dele é negro e. Muito bom isso. O negro acha que tem que alisar o cabelo, etc. Os cristãos deveriam ficar arrepiados com o Baco Exu do blues. Bom, mas é bom que ele esteja falando isso, né? Acho o máximo. E a notícia? E a notícia? Qual que foi a notícia que a gente combinou? Você que sabe, eu não entendo muito bem dessa notícia. Cara, essa notícia é sobre um documentário que está no Netflix. A Folha de hoje trouxe uma matéria do Fabiano Maisonave sobre essa série que chama Bandidos na TV. Bandidos da TV ou na TV? Na TV. Vou pôr aqui vou mostrar a matéria também do Fabiano. É uma série de ficção? Não, é um documentário, mais um documentário do Netflix. Série sobre a presença. É isso mesmo. Essa série conta a história do Wallace Souza, que está citado aí na matéria, né? O Wallace Souza aqui. Que é um tipo de Datena lá do Amazonas, é isso? Exatamente, um Datena de Manaus. Agora que dá para ver aí. Série. Por que Manaus está abalada? Então, porque o Wallace Souza, como bom apresentador de TV, era muito popular, né? Desses programas. E o programa dele era um programa que sempre trazia os piores crimes que aconteciam na região de Manaus, acompanhava. E em alguns momentos ele se parece um programa de auditório, porque tinha auditório. Tem muitas cenas desses programas que ele apresentou. Outros momentos é um programa de repórter de rua. E o Wallace foi acusado de matar pessoas com o intuito, inclusive, de aumentar a audiência do programa. Ou seja, ele matava, a equipe dele estava lá muito rapidamente, chegava às vezes antes da polícia ou junto com a polícia, sempre. E segundo a acusação, ele mataria para isso aumentar a audiência do próprio programa. Um tipo de perversidade levada ao extremo, né? A gente pode se perguntar se tem mais casos além do dele. Pois é. O que acontece? O que me parece que esses programas policiais, e daí tem muita gente que acha que isso é mentira. O documentário é inconclusivo sobre isso, né? Embora apresente ali a versão da polícia e tal, tem gente que defende o Wallace, tem familiares do Wallace falando e tal. Quer dizer, talvez ele seja inocente e ele morreu. Tem gente que diz que ele é inocente. Ele morreu de ataque cardíaco em 2010. Na época da denúncia? Na época da denúncia. A denúncia de 2009. Então, o que acontece? Me parece um pouco assim, para além da perversidade que está por trás, a simples possibilidade disso acontecer já mostra uma perversidade radical, né, e uma inversão total da confiança que as pessoas depositavam nele, certo? Elas achavam que ele era um defensor e, na verdade, segundo essa acusação, ele era um miliciano. E mais do que isso, era um miliciano que transformava a própria atuação num show. Então é uma coisa Black Mirror, quase, né? Podia estar no Black Mirror, o programa, esse documentário, fazer parte da série. Agora, mais do que isso, eu acho que esse documentário faz pensar sobre a lógica que está por trás desses programas de TV, né?
porque esses programas de TV se espalharam pelo país inteiro. Esse aí ainda, uma perversidade a mais, se chama Canal Livre, que é um nome de um programa que era nos anos 80, era um programa de debate político diário que tinha na TV. Quer dizer, a gente é assim, uma destruição total da civilidade e da política, né, como espaço, porque o Wallace também virou deputado. Então, agora, esse programa está no Brasil inteiro, né? A lógica por trás desses programas, no fundo, é essa denúncia explicita, sendo verdadeira ou falsa. O que levou você a se interessar pelo assunto e pelo documentário? Eu nem sabia que existia. Eu acho que eu tinha lido a notícia de que eles iam fazer esse documentário e me interessa muito essa coisa desse jornalismo policial que espetaculariza diariamente a violência, porque isso aí entra na casa das pessoas, cria um clima de insegurança generalizado, muito maior do que a vida real sugeriria, porque o que é a vida real? Um dia tem um crime pavoroso no sul de São Paulo, pensando na cidade de São Paulo, né? Pensando que tem um programa parecido com esse aqui. Então, não, talvez mais de um em São Paulo. Tem um crime no Marcilac, outro crime no centro, outro crime em tal lugar, e daí tem um dia que tem um crime numa área nobre, entre aspas. Só que isso está longe da maioria das pessoas. Isso, em condições normais, envolveria uma comunidade. É muita gente que morre, esse país é muito violento, mas ele é menos violento do que esses programas sugerem, porque eles te dão a sensação de que todo dia morreu uma pessoa exatamente do seu lado. E essa pessoa é sempre um bandido, né? Quase sempre é um bandido. Às vezes, quando é bandido, mas é rico, não é chamado de bandido, né? Então, você tem uma série de deformações nesses programas policiais que interferem muito na vida política. E esses nomes viram candidatos a prefeito, candidatos a deputado, e foram formar... Às vezes, presidentes. Não é exatamente o caso, mas não deixa de ser um... eles fazem parte da bancada da bala, né? De algum jeito é a bancada da mídia também, né? Exato. É onde as duas coisas se interseccionam. Deixa eu fazer um comentário. A gente não pré-combinou, mas eu acabei de ver um documentário chamado Relatos do Fronte, que é sobre a violência no Rio de Janeiro. E me soou bem estranho, na verdade, eu não sei direito o que eu pensei, porque é da Globo Filmes, e é um documentário super sério, com um monte de especialista falando, tipo Ilona Sabó, Luiz Eduardo Soares, Gessé Souza. Só que ele usa os recursos do sensacionalismo muito, e indo além dos programas de TV, ele mostra os assassinatos. Eu nunca tinha visto muito os caras, a polícia matando ao vivo, assim, sabe? Mostra as imagens sem censura. E tem uma outra cena em que tem uns corpos caídos nas vielas da favela e as famílias vão passando, as mães tentando esconder o rosto dos filhos do cadáver. E, assim, me chocou muito evidentemente é um filme feito para denunciar tudo isso, só que se usando daquelas imagens para caramba, sabe? Não sei se propositalmente, para chocar o espectador mesmo, mas eu fiquei nessa linha tênue entre se eu estava vendo um documentário sensacionalista ou um documentário que queria combater o sensacionalismo. É difícil, né? É. Super. Não, acho que faz todo sentido essa associação, porque essa é a posição que o sensacionalismo se coloca, né? Como um protetor, ele se coloca na mesma posição que a polícia violenta, que a milícia, que é do protetor dos pobres, dos que estão na linha de tiro, dos que estão sendo ameaçados. Por outro lado, ele vive disso, né? Você viu um documentário sobre os safaris na África? Não, esse não. Faz um tempinho que passou.
É a mesma coisa. São turistas riquíssimos, quase sempre alemães, que vão no safari para matar bicho. O troféu deles é conseguir matar uma girafa ou um elefante ou qualquer bicho. E o filme exibe aquilo com requintes de detalhe, é nauseabundo. E é evidentemente uma denúncia. Só que ao mesmo tempo o cineasta ou é alemão ou é austríaco, ou uma coisa assim. E você sente no decorrer do filme o prazer com que o cara filma aquele negócio, sabe? O final, sei lá, é muito indigesto, na minha opinião. A gente estava falando de seres humanos e eu acabei falando de bichos. Não, mas é vida, né? Fazenda Modelo. Voltando ao tema. Quem não assistiu, assiste o programa anterior, então, agora. Não, mas eu acho que é um grande dilema, né? Que é como pacificar. Pacificar é um termo ruim, mas como chegar a um consenso social em que que a morte não seja tão presente como espetáculo e como saída para conflitos, né? Ao mesmo tempo, quando você atravessa essa fronteira, você exibir a morte também é um jeito de discutir ela, né? De discutir, mas também de repeti-la, né? De não fazê-la acabar. É. Então é um mecanismo do qual você sai como? Não sei se tem explicação, eu não sei. Você sai pior. Não Sai sei pior. se é Aliás, pior. o programa hoje, Doloroso. os intervalos. Se não fosse a Filomena aqui para a gente rir um pouco dela, olha, recomendo. Dá para baixar na internet. Vamos no próximo conversar sobre assuntos sorridentes. Tá certo. Seja lá quais forem. Bom, obrigado aos internautas que acompanharam. Opera Mundi Farofafá. Apoie a gente aí no www.operamundi.com.br/apoio. E muito obrigado pela audiência. Obrigado, Pedro. Vamos até o próximo programa, quando der. Valeu. E obrigado pelo disco. Achei muito legal. Adorei a escolha. Valeu.